Casos de Covid-19 voltam a subir no país. Inatro falha data de retoma de emissão de cartas de condução. Presidente da República nomeia vice-ministros da Saúde e dos Recursos Minerais. Boa noite. O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários falhou a retoma, da emissão de cartas de condução e a atribuição de matrícula nas cidades de Maputo e Matola. O Ministro dos Transportes e Comunicações diz que até segunda-feira os serviços serão retomados. Há quase uma semana que não estão a ser emitidas cartas de condução, nem estão a ser atribuídas matrículas a novas viaturas em algumas cidades do país, com destaque para Maputo e Matola. O Inatro, instituição responsável, veio ao público explicar que as restrições devem-se à paralisação do sistema que permite a prestação dos serviços. Assegurou que até sexta-feira o problema estaria resolvido, mas não conseguiu cumprir a promessa. É uma questão que estava para além da instituição, porque o problema de comunicação, o provedor do serviço de comunicação é o Instituto Nacional de Gestão Eletrônica. Ele estava com um certo problema e isso acabou afetando, portanto, os serviços prestados pelo Inatro. Conseguimos, portanto, um provedor que está nesse momento a fazer testes e pensamos que a partir de hoje até segunda-feira ou mais tardar esta situação será resolvida e o Inatro voltará, portanto, a fazer a emissão das cartas de condução provisória. O Inatro ainda não pagou a Britol Miticom a dívida de 40 milhões de meticais referente à impressão de mais de 100 mil cartas de condução biométricas entre julho e novembro de 2021. Mas o Ministro dos Transportes e Comunicações assegura que as questões legais que travavam o avanço do assunto já estão ultrapassadas. Um dos problemas que até implicou na ruptura do contrato foi a falta de observância do visto do contrato. Qualquer contrato que se celebra entre entidade pública e privada tem que ser visado pelo Tribunal Administrativo. Então o contrato entre Inatro e a Britol estranhamente não estava avisado. Então isso implicou, portanto, a ruptura, portanto, desta relação, que de princípio nem deveria existir porque o visto não estava lá. Então são essas questões, essas nuances todas legais que nós estamos a tentar resolver junto ao Britol e às entidades legais. E para quando o pagamento da dívida? Bom, em termos de prazo não vou avançar porque, como devem perceber, são questões que transcendem aquilo que são, portanto, as competências do Inatro. Estamos em outras instituições que têm suas agendas, mas estamos a trabalhar com vista a que esse processo seja resolvido de forma célere. O ministro falava à imprensa na cidade da Beira depois de proceder à inauguração de uma dragueta autopropulsora. Os professores dizem que será difícil usar o antigo livro de Ciências Sociais da 6ª classe para lecionar. Explicam que a revisão das matérias será complicada, pois nem todos os alunos têm livros. Está a provocar um desequilíbrio. Tratamos esse assunto. Cabeça cabisbaixa, a boca faz mímicas e as mãos acompanham a leitura silenciosa. Mas o exercício não é e nunca será o mesmo sem o livro escolar que foi retirado dos alunos por conter muitos erros. As nossas aulas são um pouco difíceis porque não temos o livro. Não tendo o livro, os alunos devem recorrer a conteúdos de um manual que achavam que tivesse sido deixado para trás. Copiamos as coisas do quadro. Se tivéssemos o livro conosco, seria mais fácil. Mais fácil seria poder rever a matéria em casa. Agora, os alunos devem reinventar-se. Uso o caderno de Ciências Sociais para esses apontamentos que nós estudamos antes. Usamos e fico em casa, começo a ler. Professora há 35 anos, Hermenegilda Massing nunca viu um livro ser retirado das escolas por conter muitos erros.
Hermenegilda não tem dúvida de que isto terá um impacto negativo. Nós já estávamos mesmo há bastante tempo à espera da chegada do livro. Recebemos, ele foi recolhido, isso afeta-nos pela negativa. Neste momento, é todo o trabalho que deve ser feito no quadro. A matéria que é copiada para o quadro sai do livro antigo. Os professores fazem uma triagem dos conteúdos que se enquadram no novo currículo. Os livros anteriores, os livros antigos de ciências sociais, no qual nós podemos recorrer para ir buscar algumas informações, selecionar os conteúdos para transmitir aos meninos. Mas nós, como professores, estamos preparados, estamos a transmitir informações, temos manuais em formato eletrônico. O ideal seria que cada aluno tivesse um livro. Mas, não sendo possível, trabalha-se dentro das condições existentes. É verdade que o manual serve de apoio para a criança. Da informação que talvez eu tenha colocado no quadro e ele não conseguiu copiar taxativamente, ele apoia-se em casa para poder fazer a correção. Porque sabemos muito bem que cada criança aprende, cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. Para os professores, a experiência do uso das plataformas digitais para o ensino, obtida durante a interrupção das aulas por conta da Covid-19, poderá ser útil agora. Estão a subir os casos da Covid-19 no país. Há um mês, havia um registro de 50 pessoas infectadas com o vírus e agora temos mais de 450, um aumento de cerca de 400 casos. A agitação da capital do país toma conta das avenidas e dos passeios. Uns entram nas lojas, outros saem, mas há no meio desta lufa-lufa algo que mudou. Não mais existem as filas para permitir que não sejam muitas as pessoas a entrar de uma só vez na loja. As únicas filas, aliás, são dos vendedores que frustraram o município e fazem dos passeios a montra para a venda informal. Os que vão ao formal fazem-no assim. Estava no interior da loja e sem máscara. Estava com máscara, sério. Como é que entra na loja sem máscara? Não, é que estou um pouco constipada, então. À entrada, sequer há água para a lavagem das mãos. As torneiras montadas lembram apenas as épocas de escassez de chuva, em que nelas, pelo menos nas casas, a água não jorra. Mas aqui não se trata de falta deste líquido. É sim o desleixo sobre medidas de prevenção da Covid-19. Enfim, deixemos de lado os que se colocam no risco de ir à loja para de lá sair com a Covid-19. Olhemos ao transporte de passageiros. Mais do mesmo. Para si, a Covid-19 está a acabar? Sim. É por isso que não pôs máscara? Tem ela que me tirou. Pode nos dizer por que não pôs máscara? Bem, a orientação dizem que onde está sem muita gente, tem que usar máscara. E por que papai não põe logo quando entra no shopping? Os transportadores tampouco se preocupam com quem entra no carro sem máscara. A viagem segue. Seguem aumentando os casos da Covid-19. A 10 de maio, havia 55 infectados ativos, num dia em que houve 10 casos positivos. O número de novos casos vinha mesmo rondando entre 5 e 20 por dia e não havia registro de novos óbitos. O país chegou mesmo a permanecer com um internado pelo novo coronavírus. 10 de junho, isto é, um mês depois, totalizamos 456 casos ativos da doença, quiçá mercê do descuido na prevenção. Os novos infectados por dia variam entre 80 e mais de 90 e na cama do hospital estão 9 pessoas. A tendência do aumento de casos é uma tendência global, embora já em alguns países já esteja a ocorrer uma tendência de declínio. Moçambique começou com o aumento tardiamente, é por isso que podemos dizer que o aumento era expectável. Que nós devemos garantir duas coisas.
manter a possibilidade de usar as medidas que nós conhecemos para controlar a Covid-19, reforçar essas medidas. Em segundo lugar, fazer um apelo a todos aqueles que não completaram a vacinação primária para fazê-lo, e aqueles que já completaram a vacinação primária para ir para a vacinação de reforço. Entretanto, apesar da subida de casos, o ministro da Saúde diz que a iminente quinta vaga poderá ser a menos grave. A experiência que nós temos dos outros países de África e do mundo em geral, o aumento de casos está a ser o menos grave em relação às outras vagas anteriores. Mas mais importante é que o aumento de casos não está associado ao aumento de casos graves, provavelmente, quiçá, devido à vacina e à imunidade que nós temos. E num contexto de ameaça pela varíola dos macacos, Tiago diz que as medidas de prevenção são basicamente as mesmas que as da Covid-19. Higiene. António Osvaldo Said é o novo vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia. Said foi nomeado hoje pelo Presidente da República. Num outro despacho, Filipe Nyusi indicou Farid Abdullah Ursi para o cargo de vice-ministro da Saúde, que estava vago há cerca de um mês. Ainda hoje, Filipe Nyusi designou Eduardo Chiziane para membro do Conselho Superior de Magistratura Judicial Administrativa. O Fundo Monetário Internacional diz que o Banco Central deve equilibrar a necessidade de regular o mercado financeiro e o poder de compra dos cidadãos. A informação foi avançada esta sexta-feira nas jornadas científicas do Banco de Moçambique. Quando não existe uma política macroprudencial e ela não existe ou é incompleta em muitas economias, a política monetária pode então deparar-se com um conflito entre o objetivo de estabilidade de preços e o objetivo da estabilidade financeira. Por exemplo, se a inflação é baixa, a política monetária idealmente quereria reduzir muito as taxas de juros, mas isso cria problemas de estabilidade financeira, porque incentiva a tomada excessiva de riscos e o crescimento excessivo dos preços de ativos e do crédito. E, portanto, isso significaria que a política monetária teria que sacrificar, de alguma maneira, o seu objetivo principal de estabilidade de preços, não reduzir as taxas de juros tanto como seria desejável, para poder manter alguma estabilidade financeira. Obviamente, isto não é uma situação ideal. A adoção, então, da política macroprudencial pode mitigar esses conflitos, que existem sempre quando temos apenas uma política ou um instrumento para atingir mais do que um objetivo. E a política macroprudencial, nesse sentido, vai criar espaço de manobra ou espaço de política para a política monetária e libertá-la, de certa forma, dessa preocupação com a estabilidade financeira, porque há uma outra área no Banco Central ou fora do Banco Central que se ocupa disso. A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique diz que há contrabando de ouro e outros minérios na província de Manica. Amélia Moindane exige mudanças que permitam maior arrecadação de receitas para o Estado. Um dos recursos minerais predominantes em Manica é o ouro. Este produto é muitas vezes extraído por garimpeiros que sequer pagam ao Estado taxas de exercício da sua atividade, segundo avançou Amélia Moindane, presidente da Autoridade Tributária. Um dos grandes desafios que nós temos na província de Manica é o contrabando do ouro e de pedras preciosas. Dizer que países como Botsuana e África do Sul, a sua riqueza veio do subsolo. Moindane diz que Moçambique também pode alcançar níveis altos de desenvolvimento com os recursos minerais, mas para tal deve investir na transformação. O ouro seja transformado no nosso território e seja colocado no mercado internacional ao preço que vai trazer valor acrescentado para o nosso produto interno bruto, que é a nossa produção. Os garimpeiros, naturalmente, estes têm que se organizar por cooperativas e, a partir desta cooperativa, fazer o pagamento de impostos e
popularizar o imposto. E nós olhamos isso com muita alegria e vai nos ajudar também a fazer com que estas associações, estas cooperativas, estejam inscritas no Conselho Empresarial Provincial. Estes dados foram revelados em Chimoio durante o lançamento da campanha de cooperativismo que visa incentivar a formação de cooperativas por parte dos garimpeiros e outros setores informais como forma de contribuir para as receitas do Estado. Há uma nova dragueta no Porto da Beira. Espera-se que assim haja melhorias das operações de dragagem. A dragueta, batizada com o nome Estoril, é autopropulsora, ou seja, está equipada com uma bomba submersível desmontável com a função de desagregar o material dragado por um sistema de jato de água até uma distância de 1000 metros. É um sistema fundamental para a limpeza do cais, pois a dragagem dos cais de acostagem passará a ser feita sem desatracar os navios, o que vai contribuir para a utilização plena dos portos nacionais nas suas operações normais de manuseamento de cargas sem interrupções. O Corredor da Beira é uma plataforma fundamental para a logística nacional e regional. Ciente desta realidade, o setor está a investir na ampliação e modernização das infraestruturas de transporte deste corredor. Para além dos investimentos em curso aqui no Porto da Beira, estamos a investir na ampliação da linha férrea de Machipanda, infraestrutura que vai imprimir nova dinâmica na ligação entre o Porto da Beira e o país vizinho do Zimbábue. Neste contexto, exortamos a todos os operadores na cadeia logística deste corredor para se capacitarem para a exploração plena do potencial que estamos em instalar, ao mesmo tempo que maximizemos as nossas vantagens comparativas. A expectativa do governador de Sofala, que participou da cerimônia, tal como a secretária de Estado, é que seja feita a dragagem e a extração de areias do rio Buse, concretamente na vila do distrito, bem como outras zonas que se encontrem assoreadas, pela ação das enxurradas da época chuvosa, causando assim inundações que fustigam a população e as infraestruturas. Esta dragueta, inaugurada pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, está avaliada em cerca de 2,5 milhões de dólares americanos provenientes de fundos próprios da empresa moçambicana de dragagem. Mirko Manzoni diz que a eleição de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas é sinal de reconhecimento. O enviado pessoal de António Guterres refere que o mundo reconheceu a valiosa contribuição do país na manutenção da paz e segurança internacionais. Através de um comunicado conjunto, o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique, Mirko Manzoni, e a coordenadora humanitária, Mirta Caulard, felicitaram Moçambique pela eleição a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na missiva, os representantes das Nações Unidas destacam o papel desempenhado pelo país na manutenção da paz e segurança internacionais, assim como o seu compromisso para com a observância dos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas. Em Cabo Delgado, o modelo moçambicano de construção da paz e da segurança através de soluções regionais e locais dinâmicas demonstra como as intervenções interafricanas podem ajudar a resolver os desafios no continente. A assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo também mereceu a apreciação das Nações Unidas, que acreditam ser um indicador de que os líderes do país estão empenhados em utilizar o diálogo como o único caminho sustentável para a paz. Por estas e mais razões, as Nações Unidas orgulham-se de estar ao lado de Moçambique na construção de um futuro mais seguro, pacífico e mais sustentável para todas e todos. Vamos unir-nos em torno da Carta das Nações Unidas e cumprir em pleno a promessa, o potencial e a esperança da ONU. O antigo ministro português Paulo Portas diz que o mundo deve dar soluções à agenda que Moçambique leva às Nações Unidas, que inclui o terrorismo. Já o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares de Portugal, Luís Mendes, diz que Moçambique vai ganhar visibilidade no Conselho de Segurança da ONU.
Nas terras lusas, a eleição de Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas é vista como um marco importante. Moçambique foi pela primeira vez eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente e foi eleito de uma forma brilhante. Esse é o primeiro ponto de 3 que eu quero destacar. Moçambique foi eleito com 192 votos e estavam 192 países presentes na votação. O que quer dizer que o mundo está de bem com Moçambique e Moçambique está de bem com o mundo. Porque Moçambique teve os votos de todos, do hemisfério sul e do hemisfério norte, do ocidente e do oriente, dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, dos grandes estados e dos mais pequenos estados. E isso é uma grande prova de competência da diplomacia de Moçambique. Eu, obviamente, felicito os moçambicanos e felicito as autoridades, na pessoa do Presidente, por este sucesso. No entender de Paulo Portas, ex-primeiro-ministro de Portugal, Moçambique terá um papel determinante no órgão. A agenda que Moçambique leva para o Conselho de Segurança é uma agenda importante, porque tem a ver com questões de segurança, terrorismo, tráfico de droga, tráfico de pessoas, de pirataria, que são temas a que o mundo tem que dar uma constante e empenhada atenção e onde tem que encontrar melhores soluções. Moçambique viveu tempos muito difíceis com tentativas de agressão de organizações terroristas numa parte do seu território, venceu essa etapa e, portanto, é um exemplo de como os problemas se podem, evidentemente, resolver. Por outro lado, é importante que Moçambique dê importância, até porque a África, e Moçambique bem o sabe, é, por um lado, foco de muitas alterações climáticas extremas e, por outro lado, fonte de fornecimento de energia e também de potencial de energias renováveis muito importantes para o mundo. Essa é mesmo uma das questões centrais do nosso tempo. Por sua vez, o ex-ministro português dos Assuntos Parlamentares, Luís Marques Mendes, considera que a eleição reforça o prestígio de Moçambique no panorama internacional. Primeiro, Moçambique vai ganhar mais visibilidade pela positiva no contexto internacional. E mais visibilidade é muito importante para a construção do Moçambique do futuro. Segundo, vai reforçar o seu prestígio. Terceiro, vai reganhar ainda mais credibilidade à escala global. E porquê é que isso é importante? Porque mais visibilidade, mais prestígio e mais credibilidade são mais apoios que Moçambique vai conseguir conquistar no futuro para as suas causas. Para a causa da paz, para a causa do desenvolvimento, para a causa do investimento, na criação de riqueza e na prosperidade do país. É tudo isto que vai dar outra força à imagem, ao prestígio, à credibilidade do Estado moçambicano. Os 2 ex-governantes portugueses felicitaram o país poucas horas após a sua eleição. Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, destaca que se deve dar soluções e relevância aos problemas que Moçambique leva à Organização das Nações Unidas. O bispo da Igreja Anglicana para Nampula e Cabo Delgado diz que a presença de Moçambique nas Nações Unidas é uma oportunidade para o país partilhar com o mundo a resiliência na gestão de crises. Ainda era um prognóstico, mas o bispo da Igreja Anglicana para Nampula e Cabo Delgado não tinha dúvida que, ao ser aprovada a presença de Moçambique como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, seria uma oportunidade para o mundo conhecer a resiliência deste povo na gestão de conflitos e de diversidade étnica. Será uma oportunidade ímpar para o mundo aprender da experiência de Moçambique. A nossa experiência, o nosso contexto é riquíssimo em termos de que o mundo pode aprender sobre a resiliência das comunidades, a nossa experiência como um povo. Eu penso que o nosso assento nas Nações Unidas será uma oportunidade para o mundo redescobrir esta experiência única de Moçambique. Como é que nos mantivemos e nos mantemos aqui como um povo, a nossa diversidade. Então, penso que é uma oportunidade e tenho a certeza e oramos para que o mundo vai
tomar partido deste lugar de Moçambique. Moçambique, que desde finais de 2017 é conhecido no mundo pelo terrorismo, que já fez mais de 2.000 mortos na província de Cabo Delgado. Uma situação que, para este líder religioso, é bastante preocupante porque deixa um legado de violência para as gerações vindouras. É esta questão do drama humano e a necessidade de todos nós olharmos e vermos o outro e a outra como irmãos. Porque não temos outro lugar para chamar mãe, a não ser Moçambique. Moçambique é a nossa mãe. É aqui onde está o futuro das nossas crianças. É aqui onde todos nós temos que repensar os nossos relacionamentos. Mas especialmente para as crianças, porque se transmitirmos esta forma violenta de viver para as futuras gerações, então não estaremos a dar um testemunho. Então, o lado humano da situação que vivemos. Dom Manuel Ernesto lidera neste momento uma iniciativa que visa combater a desnutrição crônica nas crianças, cuja província de Nampula está acima da média nacional, com um nível de incidência de 46% em menores de 5 anos de idade. Dentro da família vimos que nas nossas culturas as crianças sempre são as últimas a comer, últimas a terem chamado, mas agora estamos a dizer que os hábitos alimentares da família agora devem ser centrados na criança, nas mamás gestantes, porque é onde estão as fundações realmente da família. É momento de observarmos uma curta pausa. Mas antes, há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, já retomou a reabilitação do Mercado Central de Inhambane depois de 2 anos de paralisação. As obras serão concluídas em fevereiro do próximo ano. As obras de reabilitação e requalificação do Mercado Central de Inhambane arrancaram em 2018 e pararam em 2020, tudo porque o empreiteiro não dava à obra a qualidade exigida. O não cumprimento dos prazos pelo anterior empreiteiro e também algumas partes foram reprovadas pelo laboratório de engenharia, quer dizer que algumas partes não tinham qualidade necessária para, portanto, esta obra. O antigo empreiteiro foi colocado de lado e foi chamado a uma nova empresa. As obras retomaram no mês de maio, após 2 anos de paralisação, e deverão estar prontas até fevereiro de 2023. Na primeira fase já está a acontecer, portanto, o enfiamento de cabos, a construção de drenos e também a pavimentação, que se vai seguir posteriormente, portanto, a pintura do mesmo para finalizar, portanto, esta fase. E posteriormente inicia a segunda, já no próximo mês de julho, que em princípio vai até o mês de fevereiro de 2023. Com as correções feitas na obra e os prazos largamente ultrapassados, houve também correções no orçamento inicial da empreitada. A empreitada estava orçada inicialmente em 1.600.000 euros, e foram executados pelo anterior empreiteiro cerca de 500.000 euros, portanto tínhamos um remanescente de 1.100.000 euros, mas com estas correções de que me referi, a obra passou para 1.300.000 euros. A conclusão da primeira fase das obras, prevista para o mês de julho, visa acomodar estas vendedeiras que neste momento trabalham num espaço improvisado. A Tropigália vai expandir a distribuição de produtos da British American Tobacco. Para o efeito, as duas empresas assinaram hoje um contrato exclusivo, válido por 2 anos renováveis. O momento marca um compromisso da Tropigália em colocar os produtos da British American Tobacco em diferentes pontos do país, expandir o raio de cobertura e aumentar o número de clientes. Quando se junta 2 empresas relevantes neste setor, espera-se um aumento de eficiências e uma melhor aptidão para, desenvolver os mercados. Acima de tudo, a cobertura nacional é um desafio em Moçambique. Como sabemos, é um país de larga escala, grande quilometragem, e os desafios que a Tropigália se propõe é levar o produto ao mais profundo dos locais de consumo.
Com delegações em todas as províncias, a Tropigália poderá ajudar a criar mais postos de emprego e tornar a British American Tobacco numa empresa com mais áreas de cobertura. We are very happy today and very proud to sign this contract with Tropigália. So this will definitely help BAT from a distribution perspective and also to achieve our business objectives going forward. O contrato exclusivo terá duração de 2 anos renováveis. Agora, fora de portas, o governo norte-americano pediu à junta militar do Mali ações concretas para organizar eleições. Deve-se também criar um mecanismo de supervisão dos prazos da transição. We think it was a mistake. O pedido dos Estados Unidos da América surge horas depois de o líder da junta militar do Mali, Assimi Goïta, ter assinado um decreto que estabelece uma transição de 2 anos, período que já tinha sido rejeitado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Por sua vez, os Estados Unidos da América dizem que o governo de transição do Mali deve tomar medidas sustentadas e tangíveis para a realização de eleições, incluindo parâmetros de referência detalhados e adotar uma lei eleitoral o mais rapidamente possível. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, salientou que processos transparentes e inclusivos que respeitem as diversas perspectivas e liberdades são fundamentais para lançar bases firmes para o futuro. O responsável acrescentou que o Mali e a CEDEAO devem chegar a um acordo, em particular sobre um mecanismo de supervisão robusto e com parâmetros de referência tangíveis para o que resta da transição. Olhamos agora a página desportiva. A Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina estreia-se diante de Cabo Verde no torneio internacional da modalidade. A prova vai decorrer de 17 a 19 deste mês em Angola. O duelo com Cabo Verde está agendado para as 18h30, sendo antecedido pela partida entre os conjuntos principal e o secundário de Angola. Cabo Verde é uma das 16 equipas presentes na terceira janela das eliminatórias africanas para o Mundial de Basquetebol FIBA 2023, cujos jogos de apuramento realizam-se no próximo mês. Os cabo-verdianos, lembra-se, abriram a sua campanha nas eliminatórias africanas de acesso ao Mundial com uma vitória diante da poderosa Nigéria por 79-71. Eis o calendário de jogos. Seleção de Angola B, seleção principal, Cabo Verde, Moçambique, seleção de Moçambique, seleção de Angola B, Angola, Cabo Verde, Angola, Cabo Verde e, por fim, Angola, Moçambique. O torneio internacional de Benguela enquadra-se na preparação das seleções angolanas e cabo-verdiana para a terceira janela de apuramento ao Campeonato do Mundo a decorrer na Ásia de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023. As seleções feminina e masculina de voleibol de praia foram derrotadas esta sexta-feira no primeiro dia do Campeonato do Mundo da modalidade que decorre em Roma, na Itália. Moçambique, que se faz representar pelas duplas Ainaidino Martinho e Jorge Monjana em masculinos e Ana Paula Sina Portar e Vanessa Muyanga em femininos, entraram a perder no Mundial de Voleibol de Praia. A equipa masculina perdeu diante da República Checa por 2-0 pelos parciais 21-15 e 21-12. Já esta noite, Ana Paula Sina Portar e Vanessa Muyanga, que tiveram pela frente a seleção da Suíça, saíram igualmente derrotadas por 2-0 pelos parciais 21-8 e 21-8 também. Amanhã, a seleção masculina defronta a seleção dos Estados Unidos, que também perdeu na estreia. Continuamos a olhar o desporto. A fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Europeus de Futebol de 2022-2023 vai ser disputada entre 6 de setembro e 2 de novembro, devido à realização do Mundial 2022 no Catar entre novembro e dezembro. Para trás a página desportiva. Agora vamos a uma curta pausa e depois a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital. Maputo vai registrar uma máxima de 26
e uma mínima de 12. A previsão de céu ligeiramente limpo. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 24 de máxima e 12 de mínima. Inhambane, não foge a regra, vai registrar também uma máxima de 24, mas uma mínima de 12. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, chuvas e céu nublado, 25 de máxima e 16 de mínima. Em Chimoio, a previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 18 de máxima e 10 de mínima. Em Climaniteta, a previsão de céu ligeiramente limpo, 26 de máxima e 17 de mínima, 28 de máxima e 16 de mínima, respectivamente. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 26 de máxima e 18 de mínima. Lixinga, 20 de máxima e 9 de mínima. A previsão de céu ligeiramente limpo para estes dois pontos do país. Já em Pemba, a previsão de céu limpo, 26 de máxima e 20 de mínima. Até já. De volta às notícias, vamos agora ao espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Problemas na emissão de cartas de condução provisórias e de atribuição de matrículas já em Maputo e Matola continuam na ordem do dia em relação ao Instituto Nacional de Transportes Rodoviários. Hoje, o Ministro dos Transportes e Comunicações disse que até segunda-feira o problema seria resolvido. Tomás, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Não é a primeira vez que o INATRO registra problemas desta natureza de falta de sistema. O que está a falhar? Bom, está a faltar o sistema, para ser redundante, mas é algo realmente preocupante, porque são serviços muito procurados pelos cidadãos, tem um impacto grande na economia, na verdade, porque nisto tudo há sistemas de transportes que são afetados, porque há empresas que têm motoristas sem as cartas, já estão à espera deste sistema. Tudo isso tem prejuízos econômicos muito importantes, mas também mostra a nossa vulnerabilidade nos sistemas eletrônicos. Mostra que não estão preparados para ter sistemas de redundâncias, isto é, sistemas que são ativados quando um fica inativo de forma imediata, de forma rápida. Numa época como esta, época digital, isto mostra como um país vulnerável. E é um risco em termos de segurança nacional, porque pode afetar serviços estratégicos, quando nós temos esse serviço de internet, mas também, de facto, impacto muito grande na área econômica, como estou a dizer, porque afeta o sistema de transporte e comunicações, que é um sistema muito importante em Moçambique, como sabe. É um país muito longo e, portanto, onde o transporte é muito importante, um país muito grande. O uso do carro em Moçambique é um dos veículos econômicos mais importantes e, portanto, a INATRO tem importância nessa perspectiva de um país extensíssimo, onde o transporte não é luxo, é uma necessidade, onde o transporte é um meio econômico estratégico e, portanto, essas falhas têm um impacto muito grande na nossa economia. O INATRO teve problemas com a British Miscoma e depois anunciou a contratação de uma outra empresa que vai prover o serviço de emissão de cartas de condução e também de atribuição de matrículas. Este tempo que o INATRO leva para resolver o problema, não é? É demasiado para um serviço tão essencial. Qual é a solução destes problemas? Eu penso que, assim como estamos vendo uma sucessão de problemas em torno da INATRO, nos dá a mensagem de problemas de gestão da instituição, não é? Parece-nos que ali há algum problema de gestão, porque são diferentes problemas que se sucedem na instituição. Aparentemente, problemas que podiam ser previstos em termos de solução previsível, não acontece. Então, no fim do dia, o que nós temos ali na INATRO me parece que é uma questão de gestão da instituição. Repara que houve até muitas críticas quando o INATRO mudou de nome, que era ENATER. Então, parece que o nome aqui é problema. Esperava-se assim que os problemas do INATER para o INATRO mudam. Pois, e afinal, os nomes não mudam nada. Quer dizer, era ENATER, agora é INATRO, não mudou nada. Pelos vistos, pelo menos em termos fundamentais, não mudou nada. Então, penso que há uma mensagem de questões de gestão nessa instituição, pelo nível de problemas e a sua sucessão
em períodos muito curtos. Então, preciso ver o que é que se passa lá, se há algum circuito que está a falhar na gestão, que deve ser reparado. É caso de criação de uma comissão de inquérito? Depende do que é que o Ministro dos Transportes entende, como é que lê o problema, se o lê como grave ou o lê como corriqueiro. Se o lê como grave, pode, talvez não inquérito, mas, enfim, uma ação qualquer de inspeção para ver os sistemas internos, como é que funcionam, para verificar onde é que há falhas, porque é um serviço estratégico, com impacto econômico muito grande. Não é assim visível à primeira vista, mas tem um impacto muito grande na nossa economia. Então, não pode ter este tipo de sucessivas falhas. Já houve problemas de emissão de cartas de condução, agora problema de sistema, porque aparentemente é o GovNet que está em questão, mas o cidadão lida com o Inatro neste caso concreto. Portanto, se é uma questão de relação interinstitucional entre GovNet e Inatro, então deve ser uma questão interna do nosso governo que deve ser vista para que não seja sistemático, porque, repito... Qual é a opinião de Tomás Vieira Mário nesta questão de anunciar ou de comunicação por parte do Inatro para a resolução do problema, até do próprio INAS? Aí está. Esta é uma questão, Isaura, do nosso governo. Já falamos disso 1000 vezes. A questão de comunicação institucional do nosso governo é endêmico, não é só o de Inatro. Porque numa outra situação, situações como essas, não era necessário que as pessoas fossem lá aglomerar um dia inteiro sem que soubessem o problema, porque podia muito bem, Inatro, usar os meios de comunicação social, a rádio, a televisão, informar. Olha, temos uma questão X, portanto, avisamos para que não venham aqui até um dia que temos isso, não. Mas não temos essa cultura de informar os cidadãos, até que eles batam a porta, insistam, é quando alguém informa qual é o problema. Então, é uma questão endêmica, não é só o de Inatro. Infelizmente, não temos conseguido muita mudança de cultura de comunicação na nossa governação. Num plano um pouco mais maior, um pouco mais vasto, Moçambique tem tido sempre problemas de dependência na provisão de serviços eletrônicos. Tivemos o caso do apagão na Simorrede, depois a contratação da Euronet para problemas que houve com a BizFirst. Sim. Não será este um problema estrutural? É uma questão estrutural em termos de que tem um impacto muito grande numa área vasta da sociedade e da economia. Quando falamos do apagão, quando falamos de questões de sistemas, quer dizer que temos, obviamente, uma grande dependência de tecnologias que nós não controlamos e que, por vezes, nos escapam e, quando queremos repará-los, não temos logo capacidade instalada, imediata, em termos, talvez, de capacidade humana mesmo, de competência para a reparação de sistemas eletrônicos sofisticados. Portanto, é uma fraqueza que nós temos, que deverá, obviamente, ser abordada a seu tempo, mas, assim como bem recordou-nos, quando houve o apagão, foi uma crise enorme, porque o sistema bancário ficou um blackout. Pessoas com emergências não podiam levantar o seu dinheiro, pessoas com problemas sérios na sua família não podiam ir ao banco, e sentimos que somos vulneráveis nesse E como é que resolvemos isto estruturalmente e, acima de tudo, globalmente? Bom, penso que o nosso Estado tem que se preparar em termos de quadros técnicos competentíssimos, em termos de recursos tecnológicos modernos. Esses sistemas são sistemas que estão toda hora a atualizar-se, e se o país não tem recursos financeiros suficientes para também atualizar-se, corre sempre um risco, porque é uma tecnologia que está em constante evolução. E nem todos os países podem acompanhar a evolução em termos de disponibilidade financeira imediata para renovar o equipamento e requalificar os quadros técnicos que temos. Então, é um desafio que o país vai ter que enfrentar ao longo do tempo, certamente. Não é para amanhã. Não é para amanhã. Mas vamos olhar para um outro assunto que está em destaque esta semana. No domingo houve um ataque armado à vila de Nandul, no distrito de Anquaba, em Cabo Delgado. O Presidente da República confirmou a informação, contrariando algumas declarações da Polícia da República de Moçambique. Há 2.500 famílias que foram deslocadas em consequência deste ataque armado. Mas não será esta uma estratégia dos terroristas de deixar a situação ficar calma por muito tempo para depois voltar a atacar? Pode ser uma estratégia de, digamos, adormecer a nossa segurança, dando-lhe a entender que tem o campo controlado
para de madrugada, entre aspas, nos surpreender. Pode ser uma estratégia da guerrilha, mas isso lembra o que disse o presidente News na reunião do Comitê Central, quando disse que, olha, estamos, enfim, a responder ao terrorismo com alguma eficácia, mas não podemos subestimar o fenómeno. Ele existe e ele foi muito enfático nisso. Portanto, aqui está a prova de que não podemos pensar que já debelamos o problema, porque não é um problema que se possa eliminar de um dia para o outro. A tática de guerrilha vive mesmo disso, de surpresas, sobretudo indo para áreas onde ninguém supunha que podia chegar, não é? Não é a área de atuação dos terroristas, pelo menos até há pouco tempo, e isso mostra, portanto, que eles não têm capacidade de surpreender e com alguma intensidade, apesar da presença de forças estrangeiras no nosso país. Portanto, é um fenómeno que ainda está presente, temos que estar conscientes disso e não pensar que já o debelamos. E Ancoabe é uma região muito estratégica, porque chega ali a estrada para Macomia, para a N1, e se algum exercício militar bloqueia aquele circuito que leva ao norte de Cabo Delgado, pode ter sérios de comunicação econômicos. Então, foi um ataque que surpreendeu, de facto, o país, porque já havia muito tempo que não havia assim dessa envergadura, pelo menos naquela zona. Era mais Macomia e Moeda, onde era muito frequente, e, portanto, fomos apanhados com surpresa. E foi infeliz a troca de informação desencontrada entre a polícia e o chefe do Estado, a polícia a desmentir, não se sabe bem em que fontes ela se baseava. E isso é muito infeliz. Sem contar que não é a primeira vez que vemos uma situação de aparente descoordenação entre as instituições que estão na linha da frente no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Isto é grave? Eu penso que é, porque, olha, uma das formas de segurança do cidadão é a informação correta. Informação correta que dê ao cidadão a ideia de aonde é que ele pode ir estar seguro. Se a informação não é correta, pode expor o cidadão ao perigo. E mais, não está claro porque é que ainda é a polícia que se quer colocar à frente, quando já está o Exército, tínhamos já porta-voz do Exército a dar informação periodicamente durante algum período, imediatamente quando chegou nas forças estrangeiras, havia um porta-voz militar que dava a informação, de repente a polícia volta um pouco a querer protagonismo, neste caso com alguma infelicidade, porque quis desmentir aquilo que afinal já era evidente. E, portanto, a informação, em termos de segurança, é muito importante para os cidadãos saber aonde ir. De outro modo, podem ficar no meio de tiroteios desinformados, dizer que não há perigo quando há perigo, ou dizer que há quando não há. E, portanto, a informação faz parte da segurança do cidadão em termos de conflito. Se ela não é bem processada, é um fator de insegurança, é um fator de conflito, porque coloca as pessoas vulneráveis, porque não sabem aonde ir. Neste caso, foi infeliz o que aconteceu, porque quando a polícia desmente, nós acreditamos na polícia. Acreditamos na polícia e, portanto, a população terá ficado eventualmente tranquila, dizer, bom, foi um boato, e se calhar logo a seguir haver ataques. Então, é preciso muita atenção, porque de facto a informação, em termos de conflito, faz parte da segurança do cidadão, senão ela fica a afetar a segurança em vez de ajudá-la. Vemos muitos órgãos governativos aqui a revelar algumas informações sobre o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Não há aqui, não será este um caso de ingerência na estratégia de combate a este mal? Eu penso que no máximo pode haver algum déficit de coordenação interinstitucional ou, no pior dos cenários, alguma tentativa de protagonismo, de querer estar presente toda hora, quando pode não estar com a informação segura para fazê-lo. Não tanto como... Mas eu penso que é mais déficit de coordenação. Neste caso foi muito evidente, porque se tivesse, por exemplo, havido contradição entre a polícia e o exército, era pior ainda, porque eram forças mais ou menos ao mesmo nível, mas como falou o chefe do Estado, então todo mundo acreditou na última informação do chefe do Estado, porque ele é presidente da República, não podia dizer informação sem confirmação. Então, a voz dele que ficou no fim a vincar, em vez da voz da polícia. Neste caso, pronto, não houve confusão, porque o chefe do Estado falou em último lugar, essa informação confirmada, é oficial, não há como suspeitar do chefe do Estado, como é óbvio.
Tomás Vieira Mário, muito obrigada. Terminamos então o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Obrigado. E agora vamos seguir com outras notícias, mas antes fechamos o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. As análises e debates continuam daqui a pouco no Noite Informativa, no canal de notícias. Vamos continuar a destacar a eleição de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas e também alguns outros temas. Até já, não saia daí. Boa noite.